Boa noite. Estamos começando mais uma edição do Conversa Franca. Mais uma edição do Vida em Debate, perdão. Uma edição do Vida em Debate, perdão. Hoje é a primeira edição do Conversa Franca. E nós estamos estabelecendo contato com o ex-vereador Vandor Santo Neto. Um minuto. Um minutinho. Fundo. Tudo bem? Tudo bem, Fanta? Graças a Deus. Muito boa noite, Fanta. Muito Boa noite. obrigado por estar participando desse projeto. Agora sim, começando a, a, a 13ª edição do Vida em Debate. Comentando o dia a dia. E hoje não é comentando o dia a dia. Hoje é a primeira edição do nosso Conversa com o parlamentar e bem candidato vereador Vandor Santo Neto. Vandor, é pra gente o senhor aqui. Muito obrigado. Boa noite, meu amigo Paulo. Satisfação enorme participar do seu programa. Abraçar a todos que estão online nos assistindo também. E estou à sua inteira disposição. Você, a primeira pergunta que faço é assim que o senhor foi vereador na legislatura passada, vereador da oposição, de um governo que foi muito mal avaliado, mas o senhor, como outros vereadores da mesma oposição, não conseguiram se eleger em 2016. Olhando hoje, por que o senhor acha que não conseguiu a reeleição naquele momento? Bom, Paulo, eu fui eleito em 2012, né, pelo PSB, pela oposição, como você bem citou, e passamos os 4 anos fazendo oposição responsável, respeitosa, pensando sempre no melhoramento de vida do cidadão moçoroense. Na realidade, eu não fui reeleito porque o meu partido não atingiu o coeficiente eleitoral. A nossa votação foi maior do que 6 vereadores que estão na atual legislatura. E, infelizmente, a gente não conseguiu acertar, né, uma nominata que desse condições de nos reelegermos. Eu fui o mais votado do partido, mas, infelizmente, o partido não atingiu o coeficiente, portanto não fez nenhuma cadeira, que se fosse na regra atual, eu estaria vereador eleito, porque a soma de votos do nosso partido, PSDB na época, foi maior do que todas as sobras. Então, pela nova regra, a gente teria feito um vereador, mesmo sem atingir o coeficiente, que seria eu, que fui o mais votado do partido. Então, a minha não reeleição foi por questão estratégica de legenda mesmo. Então, o senhor avalia como positiva
essa mudança na legislação atual, que ainda ficou esse ano. Sim, é bastante positiva. Antigamente, os partidos só elegiam vereadores, deputados na proporcional, se atingissem pelo menos o coeficiente eleitoral. Que o coeficiente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de cadeiras do parlamento. Então, essa mudança foi benéfica, porque dá mais chance para que os partidos menores possam eleger suas bancadas mesmo sem atingir o coeficiente. Só precisa que a votação seja maior do que pelo menos uma das 3 sobras. Então, um parêntese, o senhor está me vendo bem? Porque aqui eu estou vendo um ventado da minha cabeça. O senhor está me vendo bem? Tô perfeitamente. É. Então, continuando nessa questão do sistema eleitoral. Mas agora não tem coligação. Isso não é um complicador. Um partido tem que ter a própria nominata. Como é, Paulo? Repita, por favor. A partir desse ano não tem coligação. Isso não é um complicador. Pois é. É mais uma mudança da regra eleitoral. O fim das coligações partidárias, né? Será a primeira eleição sem as coligações proporcionais. Isso obriga que cada partido trabalhe o fortalecimento das suas chapas. E isso foi um dos motivos que eu tive que sair do PL, partido que eu era afiliado, porque o PL não conseguiu viabilizar uma boa nominata. Daí não daria as condições para que a gente pudesse disputar. Então eu tive que sair como um acordo, né? Conversei com Jorge e Tião, que são meus aliados e líderes políticos atualmente. Eles entenderam numa boa e o Democracia Cristã abriu as portas para nos receber. Democracia Cristã é um partido novo, né? Nasceu do antigo PSDC e é presidido aqui em Mossoró pelo líder comunitário Novinho, do Alto Xerém. Nós conseguimos montar uma excelente nominata e a perspectiva é que o partido eleja de 2 a 3 vereadores aqui na cidade de Mossoró. Quando essa campanha é atípica por causa do momento que estamos vivendo. O que o senhor espera? O senhor espera que a campanha tenha mais debate, que a população queira mais votos do que vem mostrando as nossas dificuldades sociais. Faz sim um debate maior na campanha de 2020. Paulo, a conexão estava meio ruim, não deu para ouvir o final a pergunta. Você poderia repetir, por favor? Eu estou perguntando, o senhor acha que o fato da pandemia montar todos os problemas sociais que nós temos vai exigir um debate maior? Como? Um debate maior? O senhor acha que o eleitor vai querer ouvir mais votos? O eleitor? Sim, que ele vai ser mais exigente com o candidato tem muito voto. Desculpa, Paulo, o áudio não funcionou. Eu estou dizendo, a pandemia, ela está pondo todos os problemas sociais do nosso país. Você acha que o eleitor esse ano faz sim mais proposta do que esse ano passado? Primeiro eu quero elogiar o Congresso Nacional pela sensatez em adiar o pleito, né? Que seria realizado em outubro e foi para novembro. Creio que não daria para fazer uma campanha no calendário de antigamente. E eu acredito que essa pandemia estará estagnada daqui para lá, até setembro, que ocorrerá a campanha, mas sem dúvida, nesse novo normal,
será uma campanha bem diferente. Creio que 70%, 80% das ações virtualmente, né? Movimentações com aglomeração, creio que não haverá mais, como reuniões presenciais, comícios, carreatas. Então eu creio que será uma campanha bem diferente esse ano, devido à pandemia, devido ao avanço das redes sociais também, né? Um instrumento muito importante e prático para a gente chegar até o eleitor. Por essas circunstâncias. Na realidade, Vantan, a minha pergunta é a outra. É, o senhor acha que por causa da pandemia, o eleitor vai estar mais atento à proposta, vai querer mais proposta, vai querer saber mais quem é o candidato? Com certeza, o eleitor precisa ter essa exigência, né, para saber escolher bem os seus representantes. A responsabilidade de legislar e de administrar uma cidade, um país e um estado é muito grande. E o eleitor não pode errar na hora do voto. Daí ele precisa pesquisar as intenções dos candidatos para fazer uma boa escolha, né? Para que a nossa cidade não regrida com más administrações. E quando o senhor bater a porta do eleitor, como será a proposta do senhor? Aí, pai, Como? o que o senhor vai apresentar ao eleitor de proposta? Sim. Olha, a gente está como pré-candidato a vereador, né, tentando retornar ao Legislativo Moçoroense. Na minha passagem por aquela Casa Legislativa, eu tenho a consciência de que deixei bons legados. Recebi, inclusive, vários prêmios, como os vereadores mais assíduos, e que apresentou mais propostas também, ficando sempre entre os cinco, mais entre os cinco primeiros. E a nossa intenção é dialogar com a população. A função do vereador projetos, leis que beneficiem a população. Então, nosso mandato será participativo, sempre ouvindo a população e tentando desengavetar lá projetos importantes que nós defendíamos no passado, como, por exemplo, a criação de um terceiro cemitério público aqui na cidade, a inclusão do jogo de xadrez em escolas do município, dentre outras bem importantes em todas as áreas, seja ela da saúde, educação, cultura, esporte, lazer, ouvindo sempre a população e trabalhando em cima das deficiências. É, o maior desafio dos próximos anos é faz eleitor ficar a geração de 50. A gente fica é, numa crise nacional que agora piorou. Como é que a prefeitura de Mossoró pode fazer para incentivar a geração de 50 em combater essa crise que está começando agora, na questão do desemprego? A gente carece muito de honestidade hoje em dia na política e nas administrações. Recurso a gente sabe que tem, o que precisa é mais honestidade, mais transparência, para que as coisas aconteçam realmente. A crise que nós vivemos, sanitária e econômica, é muito grande, né? Nos últimos 100 anos, a gente nunca tinha tido uma crise tão grande como essa. O governo federal tem tentado amenizar, liberando recursos, e a gente espera que tudo isso possa passar e a gente volte a ter a vida normal, ou um novo normal, como se desenha. Mas eu creio que o caminho é esse, é incentivar o pequeno comerciante. Eu acho que os empresários são importantíssimos para o Brasil, gerando emprego e renda, fazendo com que o dinheiro circule. Na opinião do senhor, por que até hoje
a Bolsa Senanate não está gerando emprego ainda em Mossoró. A Bolsa Senanate que tem uma megaestrutura, mas que não gera emprego. Por quê, Montonete? A porcelanato sempre esteve em nossas pautas quando nós estávamos na Câmara Municipal. É uma empresa gigantesca que chegou com a expectativa enorme de geração de emprego, de renda e emprego aqui para Mossoró, mas que infelizmente nunca funcionou, né? Empresa de Santa Catarina, que demitiu vários servidores. Até agora esses servidores estão aguardando serem indenizados e não foram. Isso a gente sempre cobrou no mandato e fora do mandato. E é uma bandeira que nós vamos defender para que essa empresa possa beneficiar a nossa cidade. Porque veio recheada de expectativas, mas infelizmente não funcionou. Saiu como se fosse um golpe, né? O pessoal de Santa Catarina. Então Mossoró não merece isso. Mossoró merece que venham indústria, venham lojas de fora para aquecer a nossa economia, o nosso comércio. Com essas empresas a gente tende a crescer. Então a gente cobra, aproveita o espaço para cobrar mais uma vez que a porcelanato cumpra com as suas obrigações. São vários pais de família que estão desempregados e não foram indenizados por ela. O senhor acha que seria um caso que a prefeitura pedir refeição do terreno? Como, Paulo? O senhor acha que seria um caso de a prefeitura pedir refeição do terreno? Com certeza, a prefeitura ensaiou até uma reativação, mas ficou só na promessa mesmo. Eu acho que ela tem que fazer a parte dela e lutar para que tudo volte a acontecer. Acho que antes das eleições foi prometido que centenas de pessoas retornariam aos seus postos de trabalho e até hoje isso não foi concretizado. A prefeitura tem sim uma parcela de culpa. O senhor anteriormente falou do pequeno comerciante. Mossoró tem muito comilões. Que vive daquilo diariamente, mas também que tira a acessibilidade do centro de Mossoró. É verdade, Paulo. Como é que eu vejo esse problema? Como é que eu vejo esse problema? Sem tirar um emprego, mas dando acessibilidade à população. É uma grande deficiência mesmo essa questão dos pequenos comerciantes, que a justiça ameaça retirá-los e a prefeitura, o poder público, não apresenta nenhum projeto concreto para abrigá-los. Eu lembro que quando eu estava vereador, recebi uma comissão desses pequenos comerciantes para discutir alguns projetos e nós iniciamos um projeto na Câmara defendendo essa classe e a construção de um camelódromo para abrigar todos eles, né, que é um pleito antigo que eles pleiteiam há muito tempo já. E eu dei a ideia de que a prefeitura conseguisse a doação ali do Arcel, antigo Arcel, que é da UERN, né, a prefeitura pudesse conseguir juntar à universidade a doação daquele prédio, revitalizava e abriria ali um grande centro de camelódromo para Mossoró. Eu acho que essa questão, esse caminho resolveria essa problemática que é tão séria e antiga aqui na nossa cidade e que foi alvo de muita defesa minha lá na Câmara. Os pequenos comerciantes, os camelódromos. Um minutinho, Evandro. Eu queria dar um alô para minha mãe, por aqui está acompanhando. E para quem nem tinha aporinado, quem quiser fazer pergunta, pode montar no comentário e estamos aqui para perguntar. Valeu, um abraço em todos aí. É, o senhor já vem muito aqui de cá, a gente municipal. Como é que o senhor avalia no atual governo?
Olha, a gente vê uma gestão não muito bem aprovada. Eu ando muito, né? Andava muito, né? Com essa pandemia eu tive que ficar mais em casa, mas converso com várias pessoas de vários bairros, né? Virtualmente, e nas minhas andanças de antigamente eu já via muita crítica em cima da gestão municipal, como a falta de políticas públicas, a falta de atração de indústrias e os próprios bairros também, que a gente vê uma dificuldade muito grande, desde o saneamento básico, passando pelas obras públicas. A gente vê uns bairros muito sofrendo muito com esse descaso. Então eu creio que a atual gestão municipal esteja desacreditada atualmente com parte da nossa cidade, a grande maioria da nossa cidade. É o que eu vejo, é o que eu escuto das pessoas. Isso é uma explicação que o senhor nunca me ao lado tá falado esse ano. O senhor nunca me ao lado da prefeita Ossaba no projeto de eleição. Na política a gente nunca pode fechar as portas, né? A gente vê meu grupo político, que é liderado por Jorge Tião, a gente vê muita notícia nos blogs de que Jorge pode até compor com a prefeita Rosalba Ciarline, né, numa campanha futura. Eu conversei com o Jorge, ele disse que ainda não foi procurado nesse sentido, mas falam muito por aí na cidade de uma possível parceria entre Jorge e Rosalba. Se isso ocorrer, eu não terei problema nenhum em ir para o lado do governo e poder dar minha colaboração também. É pedir para o senhor avaliar o governo. Agora eu queria que o senhor avaliasse a Câmara, que foi renovada, se não me engano, 10 vereadores. Só estão montados. Qual é a avaliação da Câmara atual? O senhor que acompanha. A mudança foi drástica, né? Foi uma renovação muito alta. Creio que nessa eleição também será uma renovação de mais de 10 cadeiras, na minha opinião. Até pelas regras, né? Pelas regras, tem muito partido organizado que não tem vereador e vai eleger. Então, a renovação será alta mais uma vez. Mas eu avalio a Câmara como positiva, no modo geral. A presidente Isabel é uma pessoa muito capacitada, experiente, né, tem feito um grande trabalho à frente da Câmara Municipal e outros vereadores também se destacam pelas defesas de boas causas, por projetos. Eu cito aqui o professor Francisco Carlos, o vereador Zaniel Mesquita, muito bem na área da saúde, o vereador Petras. Enfim, de um modo geral, eu creio que a Câmara está no caminho certo. Só discordo com relação a ser um poder mais independente. Às vezes eles dependem muito da prefeitura, né? Eu acho que o poder deveria ser mais independente. E como o senhor faria, vereadores que não deputam o senhor, ela da situação, e agora é oposição. Ainda indica uma postura diferente. O senhor acha normal, o senhor acha incoerente, como é que o senhor pensa que então? Eu acho que o vereador, quando chega na Câmara, tem que ter coerência. Né? Se ele foi eleito pela oposição, ele tem que ficar na oposição. Eu me elegi em 2012, mas a nossa candidata a prefeita não foi eleita, Larissa. E apesar dos inúmeros convites para seguir para a bancada governista, eu resolvi manter a minha coerência. Se eu não ajudei o governo a vencer, eu não posso participar dele. Mas, por exemplo, vou dar um caso corrente para o senhor avaliar. Me lembro que em 2015, não sei se 2016,
o vereador do Maranhão propõe a receber tudo isso. E por causa de uma assinatura, ela não foi adiante. E os vereadores que são oposição, e que naquela época era de doação, não assinaram. Esse mesmo vereador pediram nessa legislatura o orçamento disso. O senhor não acha incoerente não assinar aquela CPI e pedir uma nova CPI? O senhor não vê uma mudança de postura? Tudo que for para beneficiar com transparência a comunidade tem que ser feito mesmo. CPI representa transparência, representa uma satisfação à população. Eu lembro que em toda a história da Câmara Municipal só foi instalada uma CPI e eu presidi essa CPI, que era para tratar sobre a saúde. Mas infelizmente com 15 dias de trabalho da CPI ela foi abortada de forma antidemocrática. Então eu acho que o parlamentar ele tem que ser coerente com a população, que foi quem botou lá, é quem paga o salário dele. E CPI é coerência e tem que assinar mesmo. O que o senhor tem a dizer do Nogueirão? Houve uma grande expectativa quando foi municipalizado, mas até agora o Nogueirão continua do mesmo jeito. Como ele vê a questão do Nogueirão? O Nogueirão foi municipalizado, acho que em 2015, na gestão de Francisco José Júnior, à frente da prefeitura. Eu estava vereador, ele foi nosso presidente da Câmara, depois com aquela celeuma jurídica em que Cláudia Regina foi cassada, ele assumiu a prefeitura e um dos primeiros projetos dele foi municipalizar o Nogueirão. Na época eu fui contra, eu defendia que o melhor caminho para o palco esportivo seria uma permuta. Tinha inclusive empresas interessadas em adquirir aquela área que é ampla, muito valorizada no coração do comércio moçoroense hoje em dia. E a gente defendia uma permuta, não a municipalização, porque a empresa estava interessada, ficaria com aquela área e construiria uma arena nova na saída para o Natal, com cerca de 20 mil espectadores. Então o caminho seria esse, mas o prefeito na época não concordou dessa maneira e municipalizou. Eu acho que o município tem muitas responsabilidades, prioridades, e não cabia essa municipalização. E o resultado é esse aí que a gente vê, um estádio em frangalhos, sem servir de nada, um elefante branco. Então, com relação à municipalização, eu sempre fui contra, defendi na época essa permuta. Uma empresa assumiria aquela área, construiria um shopping, se eu não me engano, presentearia Mossoró com emprego e renda, e o esporte moçoroense, que é importante também, receberia uma arena nova, moderna, e que daria para suprir bem essa questão do futebol aqui. O senhor presidente Tomás Bandeira não pode do seu veneto. Como, Paulo? O senhor lá Tomás Bandeira, se o senhor for eleito, está pergunta do Nogueirão. Sim, a gente vai procurar a Liga, procurar a Secretaria de Esporte, para ver como é que está essa situação. Eu lembro que houve um entrave muito grande entre a Liga Moçoroense e a Prefeitura com relação a essa municipalização, mas eu pretendo sim retomar essa bandeira, dialogando com os responsáveis e quem sabe viabilizar uma permuta nesse sentido, que ainda é o melhor caminho. Outra questão que me incomoda muito como popular, como pessoa que gosta de política em uma cidade, é a questão
está em passarela. Que Mossoró tem direito a ter passarela e até hoje não foi construída nenhuma. E por causa disso, a gente já viu Mossoró esse moendo. A tentar atravessar a BR descida. Essa passarela vamos sair. É ali na BR, né? Você fala? A passarela do Complexo Viário, que É, comprei também. muito bem. Foi, foi matéria que nós defendemos também na Câmara. Não é por coincidência, você lembrou isso aí. A gente teve uma reunião com várias famílias ali do condomínio do entorno do complexo viário, em que eles reclamaram da falta de passarelas, falta de sinalização e iluminação. A gente vê que foi uma obra cara, mas incompleta. Ela chegou, trouxe um progresso, mas não foi uma obra completa. Faltou a sinalização, faltou a iluminação e faltou as passarelas também. Outro dia eu vi que o deputado Beto empenhou uma emenda que ia ser liberada para a construção dessas passarelas. Então, eu acho que o deputado Beto deve ter alguma posição com relação a isso, que ia liberar um dinheiro através de emenda. Eu vi o governo anunciando isso aí. Espero que seja verdade e que venha logo para dar mais segurança aos pedestres que ali trafegam. E a iluminação e sinalização também é de suma importância. A gente passa lá à noite, é um perigo enorme de acidentes, de assaltos, por causa da escuridão. E todo mundo, todas as famílias que moram naquele entorno, que usam o complexo diariamente, reclamam muito desses 3 pontos mesmo: passarela, sinalização e iluminação. E são várias famílias que dependem daquela via e que correm sérios riscos por causa dessas deficiências que precisam ser corrigidas. Quando montam aqui, antes do diálogo, montam aqui para Litiane, Litiane, montam aqui, deixa eu ver quem que está aqui. Alano Babicho, meu querido Alano, advogado. Boa noite, Valeu. Alano. Abração aí, Lidiane e Alano. Satisfação. Foi beleza. Doutor, eu não sei se o senhor conseguiu que há algumas semanas atrás, uma estudante muçulmana foi destaque nacional no cadeirão do mundo. Uma estudante da ofensa, com um depoimento emocionante. O depoimento dela não está em atendência aqui comigo para melhorar a educação. É um infelizmente um processo científico. Como é, Paulo? Desculpa, eu não... o áudio chegou ruim aqui. O áudio chegou ruim, não entendi. Algumas semanas atrás, um aluno moçoroense foi tentar nacional cadeirão do UNC. Um aluno da vez. Você acha que a história desse aluno é um indicativo de que o investimento na educação científica é um caminho? Com certeza, a educação é a base de tudo. Eu vi essa matéria por cima, né? Fiquei muito orgulhoso pela aluna moçoroense se destacar, levar a nossa cidade além fronteiras. E sendo da UFESA, né, um legado do meu avô construiu a ESAM, sonhou com a ESAM, construiu a ESAM, hoje o FESA. Então isso foi motivo de muito orgulho para mim, para minha família, em ver uma aluna se destacar pela UFESA, levando o nome da nossa cidade. E a gente tem que incentivar cada vez mais a educação, que é uma das coisas mais importantes desse país, uma das coisas mais importantes que o ser humano
pode incentivar é a educação. É a base de tudo. Então, a gente tem que incentivar isso aí. Inclusive, um projeto interessante de minha autoria foi a criação do jogo de xadrez como matéria curricular na rede de escola, na rede municipal de ensino. Né? O xadrez viraria matéria curricular, porque o xadrez ele ajuda no raciocínio, fortalece a memória. E esse é um projeto que nós defendemos, aprovamos na Câmara, mas a educação municipal não tem colocado em prática. Então, essa é outra questão que a gente vai ter que voltar a cobrar. A inclusão do jogo de xadrez como matéria curricular na rede municipal de ensino. Então, ano passado, o governo federal foi noticiado a intenção do governo federal de privatizar a BR do Sindicato. BR de Canadá, Mossoró, Fortaleza. Como é que o senhor vê? O senhor vê como positivo a questão da privatização dessa estrada? Isso seria uma obra dos sonhos, né? Dos moçoroenses, dos norte-riograndenses. A duplicação. Eu não estou falando da duplicação, eu estou falando da privatização. O senhor vê como positiva a privatização. O quê? Privatização. Privatização da BR-304. Que foi notícia no ano passado que o governo federal teria essa intenção. Como é que o senhor fez isso? Comprou o soro, comeu o soro? Analise de forma positiva, até porque privatizando fica um pulo da sua duplicação, né? Que, como eu estava dizendo, é um sonho de todo o norte-riograndense é ver essa BR duplicada. Creio que com ela privatizada seja menos difícil disso acontecer. Nós já tivemos algumas oportunidades de duplicá-la e não foi possível, como por exemplo a força do então deputado Henrique Alves, que era presidente da Câmara. Garibaldi Filho foi presidente do Senado. Então, eram forças que poderiam ter levantado voz nesse sentido. Hoje, o nosso Estado, pela primeira vez na história, dispõe de 2 ministros, né? O ex-deputado Rogério Marinho e o ex-deputado Fábio Faria. Então, eu vejo o Rio Grande do Norte com muita força, mais uma vez, junto ao governo federal. Inclusive, na semana retrasada, eu fiz uma postagem sobre isso, e marquei os dois numa forma de pedir, como simples cidadão, isso aí, a privatização e a duplicação também. E eu marquei eles retornaram, disseram que iam analisar com carinho isso aí. A gente já teve várias vidas ceifadas ali, é uma estrada extremamente perigosa, cansativa de viajar, né? Então, Natal, João Pessoa já é duplicado, Mossoró, Fortaleza, praticamente todo duplicado. E a BR-304 falta isso para o Rio Grande do Norte. É a obra dos sonhos de todos nós, para que essa duplicação traga muito progresso, né? Onde tem estrada boa e segura, tem progresso. Mas o ideal não seria essa para acontecer e a estrada fica muita não ser privatizada. Essa vida que estamos no estado BOP, e se a privatização da estrada vai ser a obrigação da população para capitar-se. É isso aí, eu concordo com você. O caminho seria esse mesmo. A nível de estado, depois de ficar de sono 1 ano e meio, como é que o senhor faria o governo faz medicina? Como? Como é que o senhor faria o governo Fátima depois de 1 ano e meio? Sim. O governo Fátima, para mim, é um desastre. Não fez acontecer, infelizmente, né? Fátima, que quando era oposição, sempre batia, que dizia que conhecia os problemas e sabia o caminho para resolver. Infelizmente, tem feito um governo
que não mostrou resultado nenhum ainda ao povo do Rio Grande do Norte. Então, eu avalio de forma negativa. Não tem nada funcionando. E o governo federal do presidente Jair Bolsonaro que tem muita polêmica, mas que na base econômica está indo bem. Mas em compensação, na polêmica, o presidente é mal avaliado. Como é que É. o governo federal? O governo federal, eu acho um governo bem intencionado, né? É um governo honesto, onde a gente não vê aquelas práticas que a gente costumava ver de corrupção. Porém, como você bem falou, o presidente tem a língua meio que solta, né? Tem uma língua muito solta. Ele é bem intencionado, é bem assessorado, existem ministros super competentes ao lado dele, como Paulo Guedes, como o nosso conterrâneo Rogério Marinho, mas o que ele precisa se controlar é nas falas dele, nisso tudo aí. Acho que ele deveria colocar um porta-voz para falar menos, né, e trabalhar mais como ele vem fazendo. Ele é bem intencionado, o problema dele são as palavras polêmicas mesmo. O senhor acha que a saída de Sérgio Moro não calculou esse discurso de combate à corrupção? A saída do ministro Moro? Foi uma grande perca, um grande baque a saída de Moro do governo, né? Moro construiu uma carreira jurídica elogiável, né? Tinha boas intenções à frente do Ministério da Justiça, e eu acho que foi uma grande perca e um erro, né, ter exonerado o Moro. Eu teria segurado ele. Voltando, a gente já está com 48 minutos. Tem aqui Arano aviso, ele dizendo do Satélite que o principal nome da humanidade na literatura, na ciência, como o segmento do governo. Ela do Satélite, assim como Machado de Assis. E antes da gente terminar, vamos fazer para de conta. Eu vou dizer o nome e uso então a definição de palavra ou em uma frase. Combinado? Combinado. Abraço aí em todos que estão assistindo a gente. Isabel Montenegro. Hã? Isabel Montenegro. Isabel. Competente. Orsa Barcialini. Hã? Orsa Barcialini. Sim, Rosalba. Rosalba fez história. Fez história. Cláudia Regina. Carismática. Francisco José Júnior. Cisco José Júnior. Pior prefeito da história de Mossoró. Larissa Osato. Inteligente. Santa Osato. Quem? Santa Osato. Santa. Mulher de fibra. Fátima Bezerra. Fiasco. Jair Bolsonaro. Bem intencionado. Santa Osato Neto. Um simples ser humano tentando escapar e sobreviver aqui nessa vida corrida. Faltando. Eu quero agradecer ao senhor imensamente pela entrevista. Perdoe aí alguns comentários. Senhor Licausei. O senhor é o primeiro entrevistado da minha conversa, desse projeto Conversa Branca. Tudo de bom, voltando. E eu vou repetir mais uma vez. Se o senhor pode me ajudar a dar certo. Eu sou o Salvador, presidente do PL,
eu ficaria muito feliz de conversar com os outros do sabe? Não tenho contato com ele, mas eu só poder intermediar. Então, eu quero agradecer. E deixar um prazo para o senhor fazer sua consideração final. Muito obrigado, Paulo. Foi uma imensa satisfação participar do seu programa, né? Bate-papo muito bom para um domingo. Fiquei muito feliz em conversar com você, em poder conversar também com os seus seguidores, né? Satisfação imensa. Me coloco à disposição sempre que precisar. Parabéns pelo programa, muito bom, muito didático. E você está de parabéns. Obrigado, boa noite para você, para sua família, uma ótima semana a todos aí. Muito obrigado. O senhor é o primeiro que eu indefino. O dinheiro. O Muito dinheiro. obrigado, uma honra. Muito obrigado, a honra minha. Boa sorte na campanha. Muito obrigado, um abraço. Valeu. Boa Tchau. A gente noite. se vê. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Ele foi bate-papo com fotossado em vereador em decretado desse ano. Na semana que vem que vai estar aqui em Bonito. Um alô em Passaente na diretamente de Assum. Um beijo saído. E a mãe tem. Tu vindo em debate, comentando no dia a dia. Muito obrigado a todos, até amanhã.